Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assistiu do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Uma ótima semana, é uma alegria entrar aí na sua casa. Eu te espero em todas as redes sociais da nossa emissora. Nós temos Instagram e Facebook passando aí para você. Te lembro sempre que você nos acompanha através do site www.hittv.com.br, onde você assiste a nossa programação ao vivo. Espero também você no meu Instagram, @JaqueStefano, onde você sempre acompanha um pouquinho dos bastidores do programa ao vivo e do meu dia a dia. E além disso, você pode participar enviando a sua pergunta ou deixando o seu comentário sobre os assuntos abordados aqui. O nosso WhatsApp é o 11 3337 5886. Hoje a gente vai falar sobre prevenção de acidentes domésticos e eu recebo aqui para conversar com a gente sobre esse assunto o Coronel Antônio Ferraz, que é bombeiro e também mestre em educação na área de acidentes, entre várias outras formações. Tudo bem, Coronel? Tudo bem, Jaque. Prazer recebê-lo aqui novamente, Prazer viu? é meu, a casa, eu tenho um carinho especial e a gente vem sempre que é solicitado. A gente ama aprender contigo e a gente sabe que esse aprendizado pode, inclusive, salvar vidas. E eu quero começar entendendo, Coronel, quando a gente fala de acidentes domésticos, a gente está pensando que boa parte do que acontece no âmbito doméstico poderia ter sido evitado? Fundamentalmente, Jaqueline, acidente é um problema de saúde pública, né? Acidente representa 4% do produto interno bruto produzido no país. 4% são gastos com acidente, ou seja, é um grande ralo que vai para o buraco, todo um custo envolvido e os números são monstruosos. Por exemplo, 45 mil pessoas morrem no trânsito no Brasil, 60% são crianças de 0 a 14 anos, 10 milhões de pessoas se acidentam dentro de casa, 85% são crianças de 0 a 10 anos. Então, os números de acidentes são monstruosos. Mas aí você chega e me pergunta, mas que tipo de acidente? O acidente, ele nunca é uma fatalidade, ele pode ser uma tragédia. Então, veja, por que eu estou te colocando isso? Você me perdoe, nossos telespectadores, as pessoas que nos assistem no Brasil e no mundo. Acidente é tido no nosso país como uma fatalidade, uma obra divina. Tinha que acontecer, né? Tinha que acontecer, aquele senso comum que é discutido para atribuir o acidente a uma outra... Tirar a culpa da gente, né? Tirar uma culpa. E o acidente, ele é um fenômeno, já. Ele pode acontecer nesse estúdio que nós estamos. Ele acontece na sua casa, no deslocamento que todos nós fazemos, no lazer, no ar, no mar. O acidente acontece num local que nós chamamos de ambiente. O acidente, ele acontece em determinado horário. E o terceiro elemento é o ser vivo, humano ou animal. E a gente vai discutir sobre isso. Por que horário? Porque em determinados horários, os acidentes podem ser mais fáceis de acontecer. Por exemplo, sexta, sábado, domingo e dias quentes. O que acontece com o jovem que sai para beber, se divertir? Não só o jovem, todas as pessoas. Mais de 80% dos acidentes de trânsito, Jaqueline, em ambiente urbano, acontece 5 minutos antes ou 5 minutos depois de você chegar em casa. Então, você sai de casa, não pôs o cinto, está distraída, bate na esquina da sua casa. Ou está chegando, tira o cinto, está pensando na bezerra, aí acontece os atropelamentos, os acidentes. Mais de 80% dos acidentes urbanos. Então, o acidente, ele é esse fenômeno. Ele pode ser uma tragédia, mas nunca um fatalismo. Perfeito. Fatalismo é algo que você não compreende. E isso vem em toda uma história, tem toda várias situações que a gente pode ficar elaborando isso, que não é o caso. Então, o acidente ele pode ser desde um cortinho no dedo, quando você está manipulando alimentos na sua casa, aquele tropeço, aquela entorse que você dá, aquela pancadinha que você dá na cama, no joelho, que pode até ficar com sequelas para o resto da vida, quando você não trata de forma adequada. A perda de um membro, perna ou braço, a morte individual ou a morte coletiva, como é mais traumático, vamos colocar assim, e a gente fica mais sensibilizado. Tem muito assunto para destrinchar baseado em tudo que o senhor falou para nós, Coronel. Antes da gente ir propriamente para o acidente doméstico, você falou uma coisa que me chama a atenção. Meu filho tem 6 anos e muitas vezes, quando a gente está chegando próximo ao meu apartamento, ele já fala, posso tirar o cinto? Que agora já aprendeu a pôr, tirar o cinto sozinho. E eu sempre falo para ele,
não, só quando estiver dentro da garagem com o carro parado. Eu fui criada dessa maneira e tenho essa preocupação. A gente não vai, isso é uma coisa minha, eu não costumo colocar o Davi na frente. E o Davi não vai até a esquina sem cinto. Por quê? Eu conversava ontem com a minha família sobre isso, Coronel. Primeiro teve que ter uma multa pra gente entender que o cinto era importante, né? Mas hoje a gente sabe que o cinto salva vidas. Eu já vi vários acidentes acontecerem em que a criança tá sem o cinto, que a criança é lançada pra fora. Então eu queria que você falasse, eu sei que não é propriamente o nosso assunto, mas falasse um pouco sobre cadeirinha para as crianças que precisam, que têm idade e necessitam de cadeirinha, ou assento, como é o caso do meu filho que já tá naquele assentinho, e falasse também sobre o cinto de segurança pra gente. Pois é, Jaqueline, os acidentes estão presentes na nossa vida e eles são muito parecidos a todos nós, desde o recém-nascido ao idoso. E esses acidentes, eles são geométricos, vão aumentando mês a mês ou ano a ano, de acordo com a idade desse pequeno ou desse ser vivo. E isso mostra, através desses dados estatísticos, que as pessoas às vezes não chegam. Uma criança morre prematuramente, fruto de um acidente, atropelamento. Aqueles 25 mil crianças de 0 a 14 anos que morrem anualmente. Meu Deus. Então, essas estatísticas são efetivas e a gente tem que levar a sério muito isso. Existem normas e leis que regulam a cadeirinha da criança até uma determinada idade, a posição da cadeira. Você vê, essa história remonta a quase 30 anos do cinto de segurança, que havia uma resistência muito grande lá nos anos 70, 80 com relação ao cinto de segurança. A educação, junto com a norma que pune, ou seja, a educação preventiva com a punição, gerou esse procedimento que você entra no carro e você põe o cinto, até porque o condutor é responsável pelos quem ele conduz. Ele é responsável pelo veículo de todas as pessoas que estão naquele veículo. Então, você contou aí uma coisa que me surpreendeu, porque geralmente as crianças, ele deve ter visto isso através de uma conduta de comportamento errada de um adulto, que tirou o cinto prematuramente e ele começou a se formar com relação a querer tirar o cinto. Porque normalmente as crianças nascem para aprender corretamente. O que faz o adulto? Desvirtua. Então, uma criança jamais jogaria uma latinha de refrigerante pelo pela vidro. janela, jamais. É você que é mãe, tem um garotinho de 6 anos, as crianças cobram comportamentos adequados do adulto. Mãe, pai, por que está correndo? Por que estacionou? Por que passou o farol? Por que tirou o cinto, né? Então, eles aprendem aquilo que nós ensinamos. Então, eu sou ferrenho, Jaqueline, com relação à educação preventiva. Perfeito. Porque a educação, ela é transformadora. A educação muda comportamentos, evolui as pessoas. E o acidente, ele é exatamente isso que você pode minimizar a possibilidade do acidente acontecer. Quando nós disciplinamos a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho, você diminui a possibilidade do acidente acontecer. Quando você educa, você trabalha a pessoa. Então, a pessoa ela tem o livre-arbítrio a partir de uma determinada idade. Bem-vindo aos 18 anos, não é assim quando a gente fala? Bem-vindo ao mundo adulto e às responsabilidades que ele atribui a você. Então, aí você tem o livre-arbítrio de decidir, claro, dentro das normas que a sociedade impõe, né? Mas, às vezes, acidente, pela ignorância, que é a falta do conhecimento, né, Jaqueline? A sociedade brasileira não tem a educação preventiva nos bancos escolares. Deveria ter. Para ela ter e respeitar quando um cidadão está atravessando um farol, esperar ele atravessar de uma forma tranquila, sem aquela impulsividade e aquela coisa de querer jogar o carro e abreviar a corrida, muitas vezes daquele idoso que ele não tem condição de correr. E o coronel está falando uma coisa que me faz lembrar, quando a gente vai para outro país, ou eu que sou de São Paulo, até em alguns estados aqui no Brasil mesmo, o quanto se a pessoa pôs o pé na faixa, o carro para. Aqui em São Paulo a gente não tem esse hábito, é só quando o farol está fechado mesmo. Então, como está atrelado à educação, né? Fundamentalmente. E hoje a gente vive uma situação muito delicada, né? Que às vezes a gente quer viver um país de primeiro mundo, mas nós não somos ainda. Infelizmente, a educação ela não é ainda prioritária, a exemplo de saúde, duas grandes importâncias que devem existir políticas públicas que não têm. Então, a educação é a base de tudo.
Claro que a educação, perdão, já. Claro. A educação é na família, né? A educação é ali. A família, a escola transmite conhecimento e você tem o processo da interação social na escola, onde começa a interação social. Mas a educação vem dos pais, o respeito, os bons hábitos, os valores importantes. O que a gente pode falar que o que a gente vai trazer aqui é um pouco de educação, na verdade? Não tem dúvida, fundamentalmente a educação. A educação para você saber o que fazer numa situação de emergência. Porque uma das piores coisas que pode acontecer, imagine você, Jaque. Você está lá na sua casa e o seu filho inicia um processo de engasgo. A mamãe Jaqueline sabe o que fazer? Então, é isso que eu vou provocar e nós vamos provocar Você já seus imaginou telespectadores. se morre alguém por algo que, se você soubesse fazer, poderia ter sido evitado, como no caso de um engasgo, né? Você vai carregar isso, Pro resto da vida. é uma frustração para o resto da vida, além daquela perda, independente da sua ação. E nós somos, os pais, eles levantam quilos, claro que através de mecanismos, mas levantam paredes, se transformam, né? Então, eu atribuo os pais, e nós estamos falando sobre educação, né? Educação é aquilo que a gente aprende e a gente replica. Então, o seu programa, nós estamos tendo a oportunidade de replicar isso para milhares e milhares e milhares de pessoas nos mais longínquos locais desse país. Verdade. Coronel, eu quero ir por ambientes, tá? E eu quero começar perguntando, existe algum ambiente da casa onde deve ser proibida a entrada de criança? Eu diria que não, mas fundamentalmente, num primeiro momento. Mas fundamentalmente a gente zelar. A criança, o adulto, ele deve observar a criança o tempo inteiro. E nós já aprendemos aí de histórias, né? Pelo senso comum, criança calada... Olha, o barulho não é um problema, mas a criança ficou quieta, você corre para ver o que está acontecendo, né? Alguma coisa está acontecendo. Mas é a atitude do adulto que leva, na sua maioria, pela ausência ou pelo comportamento inadequado, a contribuir com que os acidentes na casa ou envolvendo as crianças como um todo. A história da humanidade com relação aos acidentes e a história de todos nós, desde o recém-nascido ao idoso, é muito parecida. Então, existem acidentes desde o recém-nascido ao idoso que são típicos, que podem efetivamente ser evitados. Então, as histórias se repetem, é mais ou menos isso, e né? cada ambiente da casa tem algumas características de acidentes muito específicos que a gente vai conversar. Vamos começar na cozinha? Vamos embora. Por favor. A cozinha é um ambiente que tem uma enormidade de possibilidades, desde quedas a improvisações por parte de adultos e crianças. Então, põe um banquinho em cima da cadeira para pegar alguma coisa lá. Então, essas quedas geralmente são fatais e são muito trágicas, gerando fraturas, traumas traumas, pancadas na cabeça, que pode gerar sequelas para o resto da vida. E também choque elétrico, queimadura. Você imagine uma criança que começa a engatinhar, Jaqueline, e essa criança vai circular dentro da cozinha. Então, nós estamos falando do Brasil, 210 milhões, 212 milhões de pessoas, Jaqueline, 150 milhões de pessoas pobres e miseráveis. Então, nós estamos, seu público também é esse público, eu diria que na sua grande maioria. Mas o remediado e o rico não se acidenta? Diante dessa estatística que eu acabei de dar, numa menor proporção. Mas eu estou falando daquela casa simples. São Paulo, 22 milhões de pessoas, 6 milhões morando em comunidades, 1 milhão morando em cortiços. Então, eu estou falando daquele quarto e cozinha, daquele quartinho, onde a pia é a despensa que guarda tudo, Jaqueline. Guarda o mata-rato, o chumbinho, a soda cáustica, o detergente, a comida, a Coca-Cola no outro vasilhame. Aí a criança vai lá e puxa, pega esse material. Eu estou falando a criança engatinhando ou mesmo já com 1 ano ou mais. Ela puxa a toalha com os líquidos quentes, materiais pontiagudos sobre ela. Ela vai lá no lixo. Ela vai enfiar, você deixou o fogão aberto, ela põe a perninha e põe o bracinho e a mão para queimar.
Você manipulou, por exemplo, medicamentos e pôs no armário lá embaixo. Ela viu. E aquele medicamento pink, azulzinho, que parece bala, ela vai lá e ingere. Então, são alguns tipos de acidente. Ou então, o adulto com a criança, o recém-nascido, manipulando alimentos, aí a ação direta de líquidos quentes ou a própria ação direta do fogo sobre essa pessoa e a criança. São acidentes muito específicos desse cômodo da casa. Então, como o coronel está falando, a gente está aqui falando com todo o Brasil, é entender que muitas vezes as casas são improvisadas, né? A gente vai ali adaptando, colocou uma coisa na tomada e daqui a pouco está usando um que a gente chama de Benjamin antigo e daí vai colocando um monte de coisa ali e os riscos vão aumentando. Eu quero entender. Eu sei que tem algumas regras que vocês nos ensinam que podem ajudar. Por exemplo, as panelas. Tem uma maneira certa de colocar essas panelas no fogão? Não tem dúvida. Os cabos sempre para o interior do fogão. Por quê? Porque uma criança um pouco maior, ela vai bater no cabo. Se esse cabo tiver para o lado de fora, para o acesso dela fácil, né? Uhum. Mas se você está de olho na criança, isso não vai acontecer, percebe ou não? Perfeito. Então, a criança ela tem que ser monitorada o tempo inteiro. Ah, Nossa Senhora! Então, nós sabemos, né, Jaque, que existem pais descuidados, pais desinteressados, crianças, a criança vai brincar, ela vai pular, isso e aquilo, os pais não, deixa lá, ela tem como aprender, não pode aprender se queimando. O simples caroço, você catou o feijão que estava sobre a mesa, a criança está lá sentadinha no chão, aquele feijão que caiu, ela vai ingerir ou vai aspirar. São os famosos acidentes endoscópicos, entre 6 e 7 anos. Ela pega tudo e leva às vias aéreas. Moeda, muitas vezes, Moeda, né? Um preguinho, ela põe, ou o grampo que você deixou cair, ela enfia na tomada, ela pode perder uma falange com um choque de 110. Então, peraí, eu vou te interromper agora, porque é uma coisa que eu já ouvi muitas vezes, tá? Muitas pessoas, inclusive, já tinham... Porque quando o meu filho começou a engatinhar, eu lembro que a gente tampou todas as entradas da casa, né? E tinha gente que falava assim, ó... Deixa eu tomar choque que aprende. Peraí. Qual que é o risco de um choque desse? Conta pra nós, coronel. Um choque, por exemplo, numa criança pode matar. Uau. Pode iniciar uma parada cardiorrespiratória, que ela pode vir a óbito em questão de minutos. Ela pode perder uma falange do dedinho, gerando uma necrose, por um choque de 110 ou 220. 220 ela pode vir a óbito por uma parada cardiorrespiratória. Então, os números de acidentes, aí o nosso telespectador me pergunta, mas o que eu tenho que fazer? Primeiro, você não pode deixar uma criança solta dentro de casa e fazer prevenção, por exemplo, tampar as tomadas, as quinas das paredes ou situações pontiagudas, você gerar arredondamento. Já tem equipamentos ou produtos que você pode gerar um arredondamento para não gerar uma agressão. Inclusive na quina das mesas, eu fiz isso quando eu era pequenininho. Você coloca e daí quando se a criança bater, bate, mas não é mais a quina, é arredondadinho, não vai né? ter um trauma significativo. Uhum. Ah, você manter, por exemplo, os armários onde você tem medicamentos fechados. Você, por exemplo, mora num apartamento, tem criança, você tem que fechar com tela todos os ambientes de aberturas. Ô, coronel, me conta uma coisa falando nisso. Quanto que a gente pode confiar nessas telas? Me fala sobre isso, porque parece que tem tempo, né? Às vezes a pessoa coloca a tela lá e deixa 5, 6 anos e acha que está tudo bem. Fala um pouco sobre a confiança nessas telas. Todo equipamento e todo produto, né, Jaqueline, ele tem uma validade, porque ele sofre a influência da intempérie, sol, chuva, e há um desgaste natural. Então, você deve avaliar isso periodicamente, a exemplo do registro do botijão de gás. Nós somos uma sociedade ainda que utilizamos o gás liquefeito de petróleo de 13 quilos de uma forma incessante. Eu conversei com uma pessoa que estava fazendo mudança e daí ela me falou, não, porque o meu gás fica na cozinha. Eu falei, seu gás fica na cozinha? Fala sobre isso, coronel. Então, tem legislação estadual e municipal. O bombeiro do estado de São Paulo só tolera em ambiente o gás liquefeito de petróleo de 13 quilos só em domicílio individual. O que é o domicílio individual? Uma residência e não um condomínio. Perfeito. Condomínio, quer seja horizontal ou quer seja vertical, comércio, indústria, não pode trabalhar com gás liquefeito de petróleo de 13 quilos.
só bateria de cilindro ou gás de rua. E essas normas de procedimento, a mangueira ela tem que ter uma tarja amarela, aquele controlador de pressão do próprio gás que está sob pressão dentro daquele cilindro. Então, tudo isso tem data de validade. E a cozinha é um ambiente de calor, de fumaça, de vapor. Então, cria-se toda uma gordura, sujeira, panelas de pressão, que toda hora nós vemos isso. Então, você não pode comprar um produto, um equipamento, que vai durar a vida inteira. Nós, o tempo inteiro, nos desgastamos, né? Você ainda tem a pele bonita, jovial, né? Mas nós já tivemos a pele de bebê. Já tive muito mais colágeno, agora tem que repor. Nunca mais a gente vai ter essa pele de bebê, porque nós oxidamos. E os produtos são a mesma coisa. E olha só que curioso, tudo que o Coronel está falando é do nosso dia a dia. Uma panela de pressão é algo que muitas famílias usam diariamente. Eu demoro mais, né? Muita coisa eu congelo, mas ali uma vez por semana, uma panela de pressão sendo utilizada para fazer o feijão, certo. 2 vezes por semana. Então a gente está falando do cotidiano, onde você deixa os seus remédios. E sabe sobre o que eu queria falar também, que é do meu cotidiano, do meu quase todo dia? Secador, chapinha, que geralmente a gente faz no banheiro. Realmente tem que se tomar cuidado com isso? A preocupação com a água, né? Isso. Por quê? Porque você está ligando aquele equipamento a uma fonte de energia. E essa fonte de energia, 110, 220, aquele equipamento ele é enrolado, de repente você está ligando a pia molhada. Então, tá descalço ou não faz diferença, Coronel? É bom você estar com uma sandália, ou seja, por quê? Porque você está descalço, você tem uma corrente diretamente fechada então, em relação isso é verdade, a isso. Isso não é mito. Quando você usa uma sandália de borracha, você tem o isolamento. Mas a rotina do procedimento, Jaqueline, ela leva os acidentes. Porque quando você faz com rotina, você não obedece determinadas normas de procedimento, né? Então você tem que estar atento, daí a educação. Quando você é educado, você tem normas de procedimento e condutas. Você sempre vai fazer assim, né? Vou dar um exemplo, tá? A minha mãe ensinou a gente secar cabelo de chinelo. É uma coisa que a gente leva pro resto da vida da gente, né? Ficar com atenção à fiação. Perfeito. Porque aquele fio, ele tem um calor passando, ele pode se desgastar, você pode quebrar e ficar lá em curto-circuito, né? Você tem um conjunto de coisas. É apenas um item. O ferro de passar, mesma coisa. Vamos deixar o próximo bloco o ferro? Tô rindo que a produção tá falando, tem que ir pro intervalo. Eu tô aqui, ó, fingindo que não tá acontecendo nada, porque o papo tá muito bom. Vamos fazer o seguinte, Coronel. No próximo bloco a gente fala sobre o ferro, que eu quero falar sobre ele. E você ensina algumas manobras pra gente? Sim, nós vamos falar. Então a gente tem aqui a simulação de criança e bebê, né? Sim, nós vamos falar inclusive sobre a Lei Lucas, que tem diretamente ligado a exatamente esses procedimentos que eu vou ensinar. Então a gente vai aprender daqui a pouquinho, já continua o nosso bate-papo com o Coronel. Vai pesquisando, tá? Eu vou agora acompanhar junto com você o quadro que acontece aqui toda segunda-feira, que é o quadro Seu Direito, e na sequência a gente vai pro intervalo. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria mais uma vez estar aqui com você para tratar do seu direito. Mande sua dúvida, sua pergunta, que eu, Leonardo Girundi, vou responder. E como você pode fazer para entrar em contato conosco? Mande pelo nosso e-mail, seudireito@hittv.com.br. Faça aqui, ó, como a Michele. Acabei de receber aqui, ó, uma pergunta lá de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Olha que pergunta interessante. Tenho um filho autista e contratei um convênio exclusivamente para o tratamento dele. Após mais de 6 meses de atendimento, o convênio cancelou o credenciamento. Como posso lidar com essa situação e buscar alternativas para garantir o tratamento contínuo do meu filho? Olha que situação complexa. Na realidade, você tem vários direitos. Dentre eles, o plano não pode simplesmente encerrar um contrato. Então, não sei exatamente o que aconteceu. Nós temos aí casos, por exemplo, de planos que saem do mercado, né? A pessoa é uma empresa e ela não é obrigada a permanecer num mercado, né? Mas ela tem que garantir ali que que possa migrar o seu contrato para uma outra empresa, tá? E você tem esse direito. Então, no período ali de encerramento desse contrato, nos prazos de 30 dias, você pode, inclusive,
pegar essa sua pólice e levar para uma outra empresa e todos os seus benefícios levam ali também. Você, inclusive, entra ali a questão de carência. Você não teria que pagar ou cumprir uma nova carência em relação a essa doença. É difícil imaginar exatamente o que está acontecendo. A certeza que eu tenho é que livremente o plano não pode simplesmente encerrar um contrato. Ele pode encerrar ou rescindir o contrato com você se você estiver, por exemplo, inadimplente. Agora, se não é o seu caso, o plano de saúde não pode encerrar. As regras são claras, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, tem ali todas as regras em relação à questão de planos e seguros de saúde, e são regras cativas. Então, os planos devem atender. Se você já está dentro de um plano, eles têm a obrigação de atender as suas necessidades ou enfermidades, e eles simplesmente não podem encerrar um contrato. Se sim foi encerrado o plano de saúde, você pode buscar ali, pegar o seu contrato e levar para uma outra seguradora ou para um outro plano de saúde. Esse é o seu direito. Fique atento a ele e qualquer dúvida, mande para nós sua dúvida e pergunta que eu vou te responder. Aproveite e nos siga lá também no nosso Instagram, @LeonardoGirundi. Até breve. Tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Está de volta. Hoje a gente está aprendendo sobre prevenção de acidentes domésticos. Eu estou recebendo aqui para conversar com a gente sobre esse assunto o Coronel Antônio Ferraz, que está esclarecendo as nossas dúvidas. Ele é bombeiro, mestre também em educação na área de acidentes. Daqui a pouquinho ele vai ensinar para nós algumas manobras muito importantes que podem salvar vidas. Já eu continuo esse bate-papo, mas agora é hora de destaques da redação. Já falo ao vivo com ele, Kleber Werneck. Boa tarde, Kleber. Excelente semana para você. Olá, boa tarde, Jaque. Boa semana para você e para todos que nos assistem, né, acompanham o nosso programa. E mais uma vez eu estou aqui com as notícias do jornalismo. E olha só, vamos começar então com uma boa notícia. A Caixa começa neste mês a fazer o financiamento para a compra da casa própria com o FGTS Futuro. A contratação poderá ser feita pelas famílias que ganham até 2 salários mínimos. E a expectativa do governo é que 60 mil famílias em todo o país sejam beneficiadas. Mas é importante lembrar que o dinheiro do Fundo de Garantia só poderá ser utilizado para novos contratos. O trabalhador poderá usar o dinheiro do FGTS por um prazo de 120 meses. Esse valor será abatido no preço do imóvel. E caso ele seja demitido, o saldo do Fundo de Garantia ficará bloqueado. Essa, então, é uma dica importante para quem tem aquele sonho da casa própria. E a segunda notícia que a gente traz é um alerta e que tem tudo a ver com o tema do programa de hoje. Os acidentes domésticos são uma das principais causas de morte infantil no país. O levantamento foi feito pelo próprio Ministério da Saúde. E de acordo com os dados do DataSUS, nos últimos 10 anos foram registradas mais de 1.600 mortes na faixa etária de 0 a 14 anos. Um dado alarmante, não é, Jaque? E o número de casos dobrou durante a pandemia, porque muitas famílias ficaram mais em casa. As férias também são outro período em que há aumento dessas ocorrências e, portanto, os pais devem redobrar a atenção. E entre os acidentes mais comuns, um dos principais é a queimadura com óleo. Tá aí um aspecto aí, um bom alerta para você comentar. E os especialistas afirmam que para se prevenir é preciso atenção e também falar bastante com as crianças sobre esses perigos. Tá então, já que uma dica, uma contribuição importante aí para o seu debate. Sem dúvida, Kleber, obrigada pelas informações. Vou repercutir aqui com o Coronel. Eu não sei se você já sabe, eu já aprendi, mas eu tenho minhas dúvidas, então agora eu vou ver se eu sei fazer as manobras de desengasgo também, Kleber. Olha, muito importante, além de saber tecnicamente manter o sangue frio, a calma na hora que deve ser, é muito difícil também, né, Jaque? Sem dúvida. Vou aproveitar o que você trouxe para repercutir aqui então, Kleber. Obrigada pelas informações, viu? Eu que agradeço e convido aí você que assiste a Jaque, continue ligado, porque essas e outras informações você acompanha em nossos telejornais. Até quarta, Jaque. Até quarta, se Deus quiser, Kleber. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Coronel, a gente quase não falou sobre isso, embora você tenha falado da panela, mas as queimaduras com óleo, então, também merecem muita atenção, Não só né? com óleo, mas principalmente com álcool. O álcool é o grande vilão, principalmente envolvendo as crianças. Como eu já disse, a criança você deve monitorar. Porque quando você fala, a criança ela vive vários períodos e ela não vai obedecer. E muitas vezes ela quer contrariar você, né? Então, como você resolve isso? Você disciplinando a sua casa, você não permitindo determinados objetos. Uma caixa de fósforo sobre uma mesa onde tem criança. O que vai acontecer, Jaqueline? Ela vai querer ver como é que... Uma vela acesa sobre a mesa. Um perigo. Então, você tem que disciplinar o ambiente para evitar que essa criança tenha acesso a esses objetos. A gente estava falando, a gente já vai para as manobras, tá, gente? Mas a gente estava falando antes do intervalo do ferro. Eu tenho pavor de ferro de passar roupa. Quando eu ligo, por exemplo, a chapinha, que não deixa de ser um ferro também, que eu vou fazer o meu cabelo, eu já aviso meu filho, ó, não vai pro banheiro agora. Eu não deixo ele ter acesso ao banheiro quando a chapinha está esquentando. Então, eu tenho muita preocupação com isso. Ferro de passar roupa também. Fala um pouco sobre isso. Então, o ferro é um equipamento que todo mundo tem em casa. Todo mundo usa, né? Todo mundo usa. Então, você precisa ter um local apropriado para isso. Você ter um trabalho, uma utilização daquele equipamento de forma exclusiva. Porque, ó, o Coronel falou da adaptação, muitas vezes a gente passa numa mesa. Às vezes você liga ali rapidinho e passa em cima da cama. Não que eu já tenha feito, ouvi falar que algumas pessoas fazem isso. Então, ali na pressa, tá errado, né? Claro, você tem que ter o local apropriado, você ter domínio sobre aquela situação, porque você está executando um trabalho. Então, quando você está executando aquele trabalho, aquele equipamento não pode estar numa improvisação elétrica. Tem um conjunto. Você não pode deixar de fazer ou fazer uma outra coisa fazendo aquela atividade, porque tem uma corrente elétrica transmitindo. Vários princípios de incêndio é por esse motivo. O ferro pode cair sobre você, gerando uma queimadura. Então, quando você executa um trabalho, foque para isso. E utiliza um espaço apropriado para aquela finalidade. Perfeito. Usar o celular enquanto carrega, verdade ou mito que é perigoso? Muito perigoso, porque o problema da bateria. Muitas vezes deixamos o celular carregando a noite inteira, ou um determinado período, ou sobre determinados ambientes, sobre líquidos inflamáveis, do lado. Então, nós não temos esse cuidado. Então, você tem que saber que ali é um equipamento que tem a transmissão de uma corrente elétrica de alta voltagem, 110 no mínimo. Você está carregando sobre um determinado fonte elétrica. Então, e nós já sabemos, às vezes você carregar e sobre um móvel, sobre um tecido, sobre uma lata de tinta, imagina. Eu já vi isso inúmeras vezes. A tinta emana gases e vapores gasosos, altamente inflamáveis. Com a fonte de calor, o que vai acontecer, Jaqueline? Então, o celular é um equipamento que, além dos atropelamentos, porque você tem uma sociedade, um público que trabalha, anda de cabeça baixa. Gente, já aconteceu aqui mesmo no centro, de eu fazer uma curvinha, a pessoa estava no meio da avenida. Aqui, tô falando da São João, tá? Aqui, ó, no celular, se eu não tô 100% atenta. Atropelamentos, quedas, traumas nessas calçadas maravilhosas da nossa cidade. Então, 70% dos idosos, Jaqueline, 70% das mortes de idosos em ambiente de hospital é proveniente de uma queda, de um trauma. Começou com uma queda, né? Começou com a queda, no hospital, aí da essa queda, pessoa fraturou a bacia, fica 90 dias. A autoestima dessa pessoa vai lá para baixo. A imunidade. Aí ela adquire uma pneumonia, vem a óbito. O que verdadeiramente matou esse idoso? Tudo começou com a queda. E a sociedade, que é aquele triângulo onde a base era o jovem, mudou. Hoje nós temos algo em torno de 20, 25 milhões de idosos. Daqui a 15 anos, serão 70, 80 milhões de idosos. Então, todas as faixas de idade têm riscos. Resumindo, nós temos que adaptar o ambiente para o público que a gente tem. Vamos fazer o seguinte, Coronel, como não vai dar tempo de falar tudo hoje, vamos marcar um próximo para falar só sobre adaptação para os idosos? Será um prazer. No próximo a gente fala sobre isso, daí eu entro mais nesse assunto, tá? Chegou a pergunta do público, vamos conferir, que daí eu já quero ir para as manobras. Essa pergunta que chegou pra gente é de Hermes. Obrigada pela participação, Hermes. Boa tarde. Por favor, nos informe mais sobre a panela de pressão e como evitar acidentes e o tempo de durabilidade da mesma. Excelente pergunta, Hermes. O tempo de durabilidade depende
da efetividade que você usa. Se é uma panela de pressão de um restaurante... Ih, pra mim dura! Você vai ter essa... O que provoca o acidente é a falta de higiene, o entupimento do sistema de vazão dos gases daquele ambiente, daquele cilindro que está sob pressão, entope por uma limpeza inadequada. Então, o uso... eu não posso te falar, vai durar... Porque depende de cada casa, né? Cada caso, um caso. Agora, inclusive ontem na igreja eu estava conversando isso com a mulherada, a gente estava falando sobre cozinhar, não cozinhar, ajuda da mãe, que é minha mãe, tudo pra mim. E aí, uma das meninas falou assim, porque eu falei assim, não, eu tenho pavor de panela de pressão. Aí a outra falou assim, eu já ponho lá na água, já tiro a pressão na água. Aí a mãe dela estava perto e falou, menina, você tira a pressão na água, não pode. Eu falei, sei lá, pode ou não pode, coronel? Não pode. Não pode. E outra coisa, às vezes você tem aquela panela que já tem 30 anos, mas ela dá conta do recado, a panela velha, né? Nada disso, pelo amor de Deus, não misture as coisas. E qual a maneira certa de tirar a pressão, então, coronel? Não é para pôr debaixo d'água? Ela tem um processo, você vai desligar. Deixa ela... Não, você vai desligar a fonte, que é o calor que alimenta aquela panela de pressão, e naturalmente ela vai retirando através daquele cilindro. Não é para a gente pôr debaixo d'água e girando ali. Você não deve provocar, acelerar o processo. Até porque quando você joga a panela debaixo da água, ela vai reduzir. O que acontece quando você põe gelo? Não há uma constrição? A panela, ela tem um determinado perímetro, certo ou não? Certo. Quando você joga água nela, ela reduz. Então, ela pode explodir para cima. O coronel, esses dias eu vi até um vídeo que viralizou da garotada, que eles estavam, acho que na praia, sei lá onde eles estavam tentando cozinhar, e daí explodiu a panela de pressão. Se você perceber que tem alguma coisa esquisita ali naquela panela, o que eu devo fazer imediatamente? Desligue a fonte que alimenta aquela pressão. Então, apaga-lhe o fogo. Apaga o fogo. Ela pode não estar dando vazão à pressão interna, que naturalmente deveria. Então, espera. Se ela iniciar um processo de inchamento, é porque houve um entupimento daquela válvula, né? Porque é uma válvula que faz girar e tirar toda a pressão dos gases daquele produto que está sendo cozinhado. Se der, eu volto mais em alguns tópicos desses da cozinha, mas a gente tem só 10 minutos e eu não quero deixar de aprender aqui as manobras. Por onde o senhor quer começar, coronel? Eu queria falar sobre a Lei Lucas. Por favor. Lei Lucas, infelizmente, em 2017 aconteceu uma tragédia com a criança na região de Campinas, de 10 anos. A mãe, filho único, a criança fez um passeio e essa criança teve uma obstrução respiratória por um bolo alimentar, né? Salsicha. Então, esse bolo alimentar gerou um processo de asfixia e essa criança teve várias paradas cardíacas e ela, infelizmente, veio a falecer, principalmente pela falta de atitude dos funcionários e professores que acompanhavam aquele grupo. Essa mãe foi para cima e criou uma lei estadual e federal, chamada Lei Lucas, em virtude dessa tragédia que envolveu seu filho. Fala um pouquinho sobre a lei para gente. A Lei Lucas é o seguinte, são 4 horas de primeiros socorros, que é obrigatório no Brasil para escolas infantis e escola de ensino fundamental, ou seja, até a 9ª série. E, por extensão, para todo o ambiente coletivo. E tem outras legislações que obrigam a ter o curso de 4 horas de primeiros socorros. Então, eu vou ensinar algumas técnicas. Como é que nossos pais desobstruíam as vias aéreas da gente quando a gente era bebê? A obstrução aérea, ela pode ser por um bolo alimentar, pelo leite materno, pelo muco, que é o catarrinho, tudo junto. Quantos vídeos você viu as mães chegarem apavoradas numa companhia, no posto de bombeiro, para salvar? Antigamente, eles fiavam os dedos, colocavam de ponta cabeça, dava porrada, só faltava jogar na parede. Hoje, existem técnicas. Veja aqui a minha mão em forma de concha, meu antebraço, olha só. Eu coloco aqui no queixinho da criança, esses 3 dedos vão ancorar, meu antebraço no tronco da criança e eu trabalho pela gravidade. Tá vendo ou não? Pela gravidade. E eu vou bater aqui entre as 2 omoplatas, com essa parte da minha mão, evitando que os dedos atinjam a nuca ou a cabeça da criança. Olha, eu estou com a gravidade e o impacto de 6 a 9 vezes. 1, 5, 6, 7, 8,
9. Após isso, eu coloco de lado e limpo a boquinha da criança. Se essa criança chorar, está viva? Ou seja, primeiros socorros é manutenção dos sinais vitais, que implicam em quê? Respiração, batimento cardíaco e circulação, corrente sanguínea. Eu mantenho a criança viva até chegar um socorrista ao lugar, Exatamente. É isso, né? Ou adulto, né? Daqui a pouco a gente vai falar dos maiores. Esse é um procedimento que eu também posso fazer sentado. Por favor, vem por aqui. Tá certo? Olha, eu não vou me sentar de forma confortável, porque eu preciso salvar a vida, eu preciso estar envolvido. Então, eu sento dessa forma, né? Arrumou aí. Eu sento dessa forma, minhas pernas 90 graus, Tá. eu coloco elas 190 graus, dou essa quebrada aqui e impacto aqui, ó. Pausadamente, com esse impacto. Ah, vai quebrar as costelas da criança. Pode até acontecer isso, mas eu vou salvar a criança. Alisando, eu não vou salvar a criança. Trago entre as minhas pernas, limpo a boquinha. Se a criança chorou, está resolvido o problema. Perfeito. Posso tentar? Por favor. Mostre de novo aqui. Então, eu vou fazer sentada, tá? Sentado, por favor. Então, eu vi que você Isso. esticou essa perna. Não confortável. Tá. Vai mais para frente. Estica bem a perna. Coloca isso, traga isso. Coloca a sua mão no seu joelho. Quanto mais a cabeça embaixo, mais você trabalha a gravidade. Tá. E vai bater aqui com essa parte da mão. Isso. Firme, firme, firme. Isso. Você vai salvar o seu bebê. Fez isso, vira, depois de umas 9 vezes. Traga as suas pernas, 90 graus, limpa a boquinha. Chorou? Chorou, ok? Palmas não chorou, faço de novo. Vai, chorou. Palmas. A gente precisa aprender isso, né, Coronel? Vou ensinar agora uma técnica. favor. A criança, Jaqueline, ela já está um pouco maior, tem 20 quilos. Como é que eu vou fazer? Eu vou usar o meu antebraço. Olha, vou pôr na linha da cintura da criança. Tá. E não ficar com as minhas pernas juntas. Eu vou criar um equilíbrio. Tá. Dessa forma. Tá vendo? Cabeça para baixo da criança e o impacto. Pá, 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 pá. Eu tinha dado essa aula para 400 crianças num colégio aqui na Vila Mariana. 2 irmãos. Estou contando rápido, que é muito importante. Uma criança, 2 irmãos, um de 11 e a menina de 9. De madrugada ela acordou toda querendo comer, porque sabia que tinha pizza no micro-ondas. E se empapuçou, chegou com a mão no pescoço, batendo no quarto do irmão. Na hora que o irmão viu a irmã roxa, pegou a criança, a irmã, os pais acordaram, a mãe, filha, por que não chamou papai e mamãe? Ela, não, mamãe, eu sabia que a senhora e o papai não sabiam, meu irmão sabia o que fazer. Isso aconteceu. Então, essa manobra, tudo bem? Isso salva vidas. Vamos fazer com maior... Eu tenho quanto tempo? 5 minutos, né? 5 minutinhos para encerrar. Vamos no adulto. Vamos vir para cá? Vamos. Trazer para cá? Porque Vamos acho que fica trazer. melhor para ver, né, João? Edgar, pode ser aqui? Não brinca Olha, comigo? aqui tem um tronco que simula aí uma pessoa, um adolescente, um pouco mais adulto, tá certo? Então, aqui eu vou ensinar a técnica da manobra de Heimlich. Conhecida. Henry Heimlich, um médico americano, é atribuído a ele essa técnica que já salvou milhares e milhares de pessoas. Ela, bem aplicada, salva 99,99% de possibilidade. Então, a obstrução respiratória, ela pode acontecer por um bolo alimentar. Então, é muito comum. Você fecha a mão, esconde o dedo, fecha a mão e com esse dedo aqui para dentro, para que ele fique bem pontiagudo essa extremidade. Você vai pôr nessa parte aqui, nós temos a caixa torácica, nós temos esse osso chamado externo, todo mundo aí. Aí você desce, tem um buraquinho aqui. Esse osso chama-se chifoide. 2 dedos para baixo é o que vulgarmente nós chamamos de boca do estômago. Então você vai dar um abraço de urso na pessoa, dessa forma. Olha, mas a mão não na horizontal, ela fica de forma inclinada. E a outra mão dessa forma. Então, só que você vai fazer esse movimento em forma de um C. Dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Serve para qualquer adulto, para adolescente e adulto. Para qualquer adulto. Tá. Por favor. Esse movimento que você vai fazer e você vai ver a dificuldade que é. Mas existe uma técnica. Esse movimento. Olha o barulho, tá vendo? Ele está sendo feito. Então, se você puder, por favor.
Peraí, deixa eu fazer o jeito que você falou aqui. Isso, vamos lá. De baixo para cima. Isso. Ó o barulho. É isso? Não é tão fácil, mas é isso. Não é tão fácil. Eu vou ensinar uma outra técnica. Eu estou preocupado com o tempo. E eu quero falar ainda do seu programa. Vamos lá. Você está sozinha, Jaqueline. Estou sozinha. Inicia um processo de asfixia. O que você faz? Não faço a menor ideia. Você pode usar o espaldar, isso aqui chama espaldar da cadeira ou de uma poltrona. E você pode usar esse espaldar para comprimir o seu próprio... Sensacional. O seu peso vai jogar para lá. Você vai comprimir. Porque ninguém vai te dar pancada na cabeça, ninguém vai dar um abraço de urso. Exatamente. O espaldar da cadeira. É tanta coisa, Jaqueline. Não, vamos combinar do senhor voltar. Eu preciso encerrar e eu queria falar do seu programa. Fala um pouquinho pra gente de educação. Olha, a educação preventiva, esse aqui é um programa de educação. Gastei uma fortuna e muitos anos de trabalho. Isso aqui é inédito, é patenteado. A educação preventiva sobre primeiros socorros, acidentes, dentro do ambiente escolar. Existe a previsibilidade legal na Lei de Diretrizes e Bases, a própria Lei Lucas. Então, você educar o educando e o educando retransmite isso para o adulto. Você imagina a progressão geométrica que isso acontece. Ele nos reeduca muitas vezes a criança quando chega com a informação, né? Aquilo que você nunca teve nos bancos escolares. Então, esse aqui é um programa completo. Aparentemente é infantil, não, ele é lúdico e interativo. Você usa a linguagem compatível ao público. Esse material, eu tenho ele disponível para o Brasil inteiro. Vou passar então, para quem quiser entrar em contato, o Instagram, que é @AntônioFerraz2, tá escrito direitinho aí, tá? Para você ver como se escreve. Tem o telefone também, que é o 11991224500 e tem o e-mail, contato @spfireconsult.com.br. É, minha empresa. Nem deu tempo de falar sobre isso, tem muitas informações ainda. No próximo, vamos falar um pouco sobre adaptar os ambientes da casa para os idosos, então? Não tem dúvida. A gente pode até contar a história da vida, do recém-nascido ao idoso. Então, nós vivemos períodos na nossa vida, Jaqueline, que às vezes a gente não chega, né, no idoso. O idoso é uma grande conquista. Então, todo o ambiente da casa ele tem que ser adaptado ao público. Você tem uma pessoa com problema neurológico, você tem um cadeirante, você tem uma pessoa com problema auditivo. Você vive numa relação familiar em conflito. Você tem que adaptar a casa a esse ambiente. Não vou embora, brincadeira, vou sim. Eu vou finalizar vendo aqui com o Coronel, se eu aprendi direitinho. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Prazer ter você aqui com a gente sempre. Até amanhã, se Deus quiser. Uma excelente semana, Coronel. Muito obrigada. Obrigado a você e a sua casa. Volte sempre, tá? Obrigado. Fica combinado o nosso próximo bate-papo. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Vamos lá ver se eu aprendi direito, Coronel. Vamos lá. Assim, né?